Meu amigo e minha amiga do canal Silvana Sil, falando do que te faz bem. É um prazer estar com você, muito obrigada, tá certo? Pelo teu apoio ao canal, principalmente através da tua inscrição, pelas visualizações, também pelo like. Você sabe que o like é importante, porque quando você deixa o like, o YouTube entende que o vídeo vale ser recomendado para outras pessoas, tá bom? Você que está chegando, fica aí para você também a dica. Por gentileza, não esqueça nem da inscrição, inclusive marque lá o sino mais escuro com a opção todas. E eu trago uma palavra do coração de Deus para o nosso coração, que está escrito no livro de Josué, no capítulo 1, que diz assim: De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: Andai e observai a terra, especialmente Jericó. Então foram e entraram na casa de uma prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. E no versículo 20, não vou ler todo o capítulo porque se torna um pouco longo, versículo 20. Se tu, porém, denunciares este negócio, seremos desobrigados do teu juramento, que nos fizeste jurar. Respondeu ela: Conforme as vossas palavras, assim seja então. Os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão vermelho à janela. Queridos, o que eu trago para os nossos corações da parte do Senhor é o seguinte: quantas pessoas que querem agradar a Deus, mas elas se perguntam, mas eu não sou um cristão ainda. E para ser cristão vai ser complicado, porque eu vou ter que renunciar, eu vou ter que simplesmente mudar o meu modo de viver, e eu tenho que dar satisfação às pessoas. Tem uma sociedade que me cobra, tem uma família que me cobra. Mas o que eu quero te dizer, querido, é que toda e qualquer renúncia que você faça, por amor a Deus, vale a pena. Eu particularmente, eu venho de uma família religiosa. Eu me achava muito perfeita, eu achava que estava tudo muito certo na minha vida. Achava que, eu tinha um coração bom. Então, por que eu precisava mudar o meu modo de viver? Só que a palavra de Deus diz: sem santificação, ninguém verá Deus. E mesmo com toda a bondade que havia no meu coração, eu me dava ao luxo de viver algumas coisas que aparentemente eram prazer, como também você deve ter os seus apegos, aquilo que você faz, mas que lhe dá prazer, então por que eu vou deixar? Mas eu digo, queridos, Raabe, ela, um belo dia, sem esperar, aqueles espias chegam ali e entram na casa dela, só que foi denunciado que eles estavam ali. Agora imagine uma prostituta, que é de um povo estranho, porque Jericó não era povo de Israel, e de repente o que é que acontece? Aqueles homens ali dentro, judeus, na terra de Jericó, isso inspira realmente muita preocupação. E normalmente é assim que acontece na vida daquele que logo se converte, Existem cobranças, existem acusações, mas aquele que fica firme, ele lucra. Eu digo porque foi assim na minha vida. Eu frequentei o mesmo bar aproximadamente depois de uma festa de largo que eu fui, Eu não sou de Salvador e tinha chegado aqui, não tinha muitos anos, e eu fui para a festa, uma das festas de largos daqui da cidade. E quando eu cheguei ali, queridos, Deus surpreendentemente me fez conhecer um chileno. Eu estava com uma afilhada, e aquela afilhada, ela se apaixonou por aquele rapaz. Eu era apenas madrinha de apresentar, não era madrinha oficial. E o que acontece aqui, quando eu me vi, simplesmente eu estava sendo apresentada ao dono de um dos bares daquela região. Eu, na ocasião, estava com meus 21 para 22 anos. E ali eu fiz amizade com aquele pessoal. Só que assim, pasmem, Deus tinha um propósito naquilo tudo. Após praticamente 1 ano e meio eu frequentando aquele bar, eu conheci uma pessoa que estava afastada do evangelho. Surgiu uma paixão, a gente se envolveu, mas não foi nada que eu fizesse assim, propositalmente. Deus mesmo foi criando as circunstâncias. Por que eu estou colocando isso? Para te dizer que como Deus agiu na minha vida, Ele pode agir na tua. Se você tem um desejo de agradar a Deus, não importa onde você está, se você faz parte de outra linhagem, se você tem outras práticas religiosas, Raabe era uma prostituta.
Raabe, aos olhos da sociedade, ela não tinha dignidade nenhuma, nem direito de simplesmente se tornar, né, uma participante do povo judeu. Só que, simplesmente, Raabe, por ter deixado o seu coração, né, ser direcionado por Deus, ela abrigou aqueles espias. E ela, não só ela, mas ela e toda a casa dela teve a proteção de Deus. Quando todos vieram justamente para destruir Jericó, eles pouparam a vida de Raabe. Existe lucro maior do que você ser poupado, a tua vida ser preservada? Quando existe uma ameaça, né, sobre toda uma população, sobre toda uma cidade, sobre todo um povo. Mas Raabe, porque ela obedeceu, ela não apenas abrigou ali os espias, não, porque não basta você gostar, sabe, das coisas de Deus, não basta você ser um admirador, não. Você tem que tomar uma posição, porque se não fosse assim, não precisaria Jesus morrer na cruz do Calvário. Só que, queridos, não existe uma verdadeira conversão se não houver transformação de vida, porque conversão diz justamente isso, é mudar a rota, é mudar o destino. É simplesmente mudar o comportamento, mas não é você quem faz isso, é o Espírito Santo. Eu frequentei aquele bar durante 2 anos, porque além daquele 1 ano e meio, fiquei por mais 1 ano aproximadamente, né, até que, através daquela pessoa, porque foi difícil me convencer, sinceramente. Espero que com você seja mais fácil, porque é muito mais fácil quando a gente facilita a obra do Espírito Santo. Até o dia que eu aceitei ir com ele em uma igreja, porque eu ouvia da minha mãe, nunca entre em uma igreja de crente, minha filha. Ela falava isso por não ter sabedoria, por não ter conhecimento da verdade. E eu, como filha obediente que era, eu não queria desagradá-la. Até o dia que eu resolvi experimentar. Porque é igual você olhar para uma fruta, você vê que ela é linda, ela é aparentemente apetitosa, mas você não vai saber se ela é doce, se ela é azeda, se você não experimenta. E eu fiz uma oração a Deus, tão somente andando do ponto de ônibus para minha casa, eu disse para Deus, Deus, não sei onde está a tua verdade, mas eu quero ela. Coloque no meu coração o teu querer e tira de mim, Senhor, tudo que não te agrada. E orei especificamente sobre 2 vícios, né, que eu tinha. Um deles eu nem considerava vício, mas já era vício sim. E Deus me convenceu e tirou de mim sem o menor transtorno. Tive que mudar, de certo modo, o meu modo de vida, quase de forma radical, sim, porque eu passei a frequentar a igreja, né, e ali Deus foi justamente aperfeiçoando a obra dele em mim, como ainda está até hoje. Porque enquanto nós não partirmos deste mundo, estamos sendo aperfeiçoados, passamos pelo processo de santificação. Né? Então, assim, mas quando você facilita, tudo se torna muito mais, sabe, suave. E Deus, ele sabe como trabalhar. Aquilo que para você parece difícil, para Deus não é impossível e nem é doloroso. Porque ele começa arrancando de você o desejo daquilo que não o agrada. Simples assim. Então, se submeta ao Senhor Jesus e como Raabe se dê o prazer e o privilégio de viver a proposta que o Espírito Santo de Deus tem para a tua vida. Experimente o melhor que Deus tem para você. Creia. Nada de mal Deus tem proposto para aquele que Ele colocou no mundo. E a proposta dele é que você tenha uma herança. E a melhor herança que nós podemos ter, além daquilo que a gente já, né, vive aqui enquanto estamos aqui na Terra, ainda tem a herança maior de todas, que é a salvação em Cristo. Então, não rejeite essa proposta maravilhosa. Porque a palavra de Deus diz, quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Então se deixe moldar por Deus, se aproxime do Senhor e deixe Ele cuidar de você. Porque quando Ele é luz e quando a gente se aproxima dEle, só dessa forma que a gente consegue enxergar realmente quem nós somos. Porque essa luz, quando ela começa a brilhar, ela começa a mostrar em nós o que é que precisa ser tirado, o que é que precisa ser acrescentado da parte dEle. Então deixe Deus trabalhar na tua vida. Amém? Deixa Ele te transformar em um filho amado. E você vai ver. E se arrepender de não ter tomado essa decisão antes. Então que Deus te abençoe. Que Deus continue te dirigindo, guiando em todas as coisas, no nome e para a glória de Jesus.